amigo. Quem viu o convite lá no grupo? Do quê? Dia do amigo. Ontem foi o dia dos amigos. Então hoje o Senhor mandou pra gente um culto especial que é do quê? Dos amigos. É um culto diferente. Se Deus permitiu que você estivesse aqui, é porque Ele quer falar grandemente ao seu coração. Amém? Amém. Olha o que essa palavra fala. Quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Mas o companheiro dos tolos sofrerá as consequências. Olha que passagem forte. O que a gente entende com isso? Existem aí dois tipos de amizade. Vocês conseguem perceber? Uma amizade boa e uma ruim. Toda amizade que a gente tem está levando a gente para algum lugar. Toda amizade. As pessoas ao seu lado, elas podem ajudar a construir ou elas podem ajudar a o quê? Destruir o seu futuro. Você sabia disso? Porque quem segura a nossa mão, está conosco na nossa vida, também influencia o nosso coração. E o Senhor hoje mandou essa lição para a gente conseguir entender. Qual lição? Essa daqui, ó. Toda amizade deixa uma marca. Toda amizade deixa uma marca na nossa vida. E a gente precisa identificar qual é qual. Existem pessoas que entram na nossa vida e deixam marcas de fé, de coragem, de santidade, de amor por Deus, ou seja, pessoas que nos aproximam da presença de Deus. Existem essas pessoas. E existem também pessoas que querem se aproximar, mas eles deixam em nós marcas de dor, de pecado, de arrependimento, devido às decisões, de escolhas erradas, que acaba distanciando a gente de Deus. A pergunta não é se os seus amigos vão marcar a sua vida. A pergunta não é essa, porque eles vão. Todas as pessoas que você permite estar próximo a você, essas pessoas vão marcar a sua vida. Mas a pergunta é, qual marca essas pessoas elas estão deixando? Qual marca? Quando você olha para você, você tem amizades que deixaram aí marcas de fé, de vitória? Ou será que você tem tido amizades que vão deixar marcas de destruição? Que já deixou, ou que se do jeito como está deixando? Para pensar. Eu quero falar aqui hoje de dois grupos de pessoas. Justamente esse daqui são os amigos que levam a vitória. Então nós vamos falar dos dois grupos. Nós vamos falar primeiro dos amigos que levam à vitória e dos amigos que levam à derrota. Porque são dois lados. A gente conseguiu entender que são dois lados. As pessoas ao nosso redor podem puxar a gente para cima ou afundar a gente para onde? Para baixo. É dois lados. Então a gente vai ter que identificar. E eu quero primeiro falar sobre essa pessoa aqui, ó. Davi quem? Jonatas. A história dele se encontra no 1 Samuel. Eu vou colocar lá no grupo, que como hoje eu não vou colocar as escritas, eu coloco lá no grupo para vocês. Quando a gente vê a história de Davi, que a gente sabe que Davi ele era o rei, né? Só que antes dele ser o rei, quem é que era o rei? Saul foi escolhido por Deus para ser rei. No meio do caminho, Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, Deus levantou quem? Davi. E aí quando a gente olha para isso, já que Jonatas era nada mais, nada menos do que o filho de Saul, a gente poderia pensar que Jonas teria então inveja de Davi. Não, Jonas é o filho. Ele tem inveja, afinal, Davi seria o próximo rei. Só que mesmo assim, mesmo Davi sendo o próximo rei,
teoricamente no lugar ali dos filhos, né, de Saul. Mesmo assim, Jonatas, amigo de Davi, foi fiel, foi leal, ele arriscou a própria vida dele para salvar a vida do amigo, porque ele acreditava no propósito que o amigo tinha com Deus. Olha que coisa. Aí a gente aprende uma lição. Eu quero que vocês repitam a lição que eu vou falar. Vocês repetem? Repete assim, ó. O verdadeiro amigo não compete, mas protege o propósito. O verdadeiro amigo, ele não vai competir com você. Ah, eu vou puxar o tapete, eu vou... Não. Pelo contrário, ele protege o propósito. O verdadeiro amigo é aquele que acredita em você. E ele vai fazer de tudo para que você cumpra o seu propósito aqui nessa terra. Ele nunca vai querer puxar o teu tapete, te derrubar para você cair e desistir do seu propósito. Pelo contrário, ele vai te apoiar. Jonatas fez isso com Davi. Esse apoio que ele deu, né? Foi muito importante. É o tipo de amizade que a gente deve ter do nosso lado? Sim. É o tipo de gente que a gente deve ter do nosso lado. Aquela pessoa que ela não sente inveja da gente. Pelo contrário, é as pessoas que vibram com a nossa vitória. Enquanto isso, existem outros tipos de pessoa que, se você está vencendo, conquistando, a pessoa está ali, ó, de olhos nas suas coisas, querendo ter o que você tem. Não é esse tipo de amizade que a gente tem que ter. A gente tem que ter a amizade que nos impulsiona para cima. Mas não é só ter essa amizade, você precisa ser essa amizade. Porque é muito fácil a gente querer ter pessoas boas ao nosso redor. Mas Deus nos chamou para nós sermos as pessoas boas na vida do nosso próximo. Você consegue compreender isso? Da mesma forma como Jonatas era com Davi, Davi também foi com Jonatas. Não era só um pelo outro. Não era só um para um e o outro não querendo saber. Não, era um pelo outro, literalmente. Conseguiu entender, gente? Outro exemplo que eu quero dar aqui positivo, do tipo de amizade que a gente tem que construir. Os amigos do paralítico. Que paralítico é esse? Aquele que aconteceu lá na história, lá em Marcos 2. Quando a gente vai lá, a gente vê que tinha um paralítico, ele não conseguia se levantar. Ele não tinha jeito, ele não se levantava. E aí, ele não conseguia, então, chegar até Jesus. Não conseguia. Ele teve amigos que foram capazes de carregar ele pesado até Jesus. Só que quando chegou lá, estava tão cheia aquele lugar onde Jesus estava que eles não conseguiam acessar. Mas amigo que é amigo vai dar um jeitinho, porque vai lutar pelo amigo. Eles subiram no telhado, abriram um pedaço do telhado e desceram. O amigo deles, paralítico, preso ali numa cama, eles desceram ali no colchão, aquele paralítico ali aonde exatamente o Senhor Jesus estava. E sabe o que é interessante? Quando a gente lê essa passagem lá, em Marcos, Jesus, ele vê a fé dos amigos. A palavra de Deus fala, ele vendo a fé deles. Vê a fé dos amigos também. Não só a fé do paralítico, mas também a fé dos amigos. Jesus viu a fé deles. O texto destaca a fé dos amigos. E a gente pode pensar e refletir na nossa vida. Puxa vida, existem amigos que carregam você quando as suas forças elas se acabam. Existe esse tipo de amigo. É o tipo de amigo que a gente deve ter ao nosso redor. O amigo que no momento que as nossas forças se acabam, esse amigo está conosco para nos guiar ao lugar certo. Veja que esses amigos poderiam ter levado Jesus a qualquer canto, e poderia ter sido furada. Eles poderiam ter levado o paralítico a qualquer canto, e aí seria furada. Poderia ser a maior furada onde eles não levaram. Mas eles levaram para o lugar certo. Levaram onde estava Jesus. Os verdadeiros amigos, eles sempre vão querer nos levar ao lugar certo. Às vezes a gente está fraco, e não como aquele paralítico que ficava ali numa maca,
mas a gente está fraco espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente. E Deus usa amigos, que são pessoas enviadas por Ele, para fazer a gente voltar e olhar, e colocar a gente no lugar certo. Você consegue entender isso? A importância desse tipo de amigos? Que tipo de amigos você tem? Amigos que te colocariam numa enrascada? Ou amigos que te aproximam de Deus? Amigos que quando você está confuso, fraco, Ele te direciona de volta aonde Jesus está. Seus amigos te aproximam de Jesus? Como que são os seus amigos? Seus amigos te levam no altar? Fazem com que a sua vida, esteja ali no altar? Ou seus amigos torcem para a sua vida querer estar longe do altar, querendo sempre te levar para longe da fé? Ai, uma coisinha, outra coisinha, uns pratos que o inimigo deseja apresentar. Próximo, coloca para mim. Quem é essa? Ruth e Noemi. Embora, seja aqui a nora e a sogra, elas construíram uma amizade, desenvolveram ali uma amizade tão forte, tão verdadeira, tão extraordinária. Porque Ruth, quando o marido dela morreu, ela poderia ter escolhido ir embora, ir para longe de Noemi. A própria Noemi falou: filha, se você quiser ir embora, vai embora, para a sua terra. E aí, ela tinha essa opção de escolha. A outra nora, correndo, deixou Noemi, deixou a história delas para trás e pumba, pensou só nela. O nome dela era Orfa, o nome já fala, Orfa. Que essa daí era a outra que foi embora e deixou Noemi. Mas Ruth não. Ruth, ela não ia abandonar. A fidelidade que elas construíram não seria apagada. E aí Ruth disse para Noemi: eu não vou para longe de você. Eu não vou. Pelo contrário, eu vou aonde você for. Eu vou estar com você onde você estiver. E ela chega a afirmar: teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só que coisa, essa amizade foi tão especial que ela mudou completamente a história. Como assim, pastora? Como ela mudou a história? Porque no final, Ruth foi recompensada por Deus. A fidelidade de Ruth foi recompensada. Ruth conheceu um homem chamado Boaz, casou com ele, e aí ela se tornou, sabe o quê? Bisavó de quem? Davi. De Davi. A bisa. Ruth virou a bisa de Davi. Se ela tivesse ido embora, ela teria vivido o propósito de Deus? Não, mas porque ela decidiu ser fiel. Olha o que acontece. Toda uma história é modificada porque ela decidiu ser fiel. Eu não vou nem falar que Jesus veio da linhagem de quem? Jesus veio da linhagem dela. E isso deixa uma lição para a gente, porque a verdadeira amizade, ela não permanece apenas nos dias de alegria. Noemi estava ali num momento de dificuldade, porque faleceu o marido dela, o marido delas, e ela ficou também sozinha. E olha só, a amiga falou: não, vai ficar junto, porque a verdadeira amizade permanece, escolhe permanecer, mesmo nos dias difíceis. E isso é o quê? Lealdade. Fala para a pessoa do seu lado assim: amizades certas, pode transformar gerações. Foi o que aconteceu com Ruth. Olha só, a amizade de Ruth e Noemi gerou uma transformação aonde? Na história. Que coisa, maravilhosa. Que bom que ela decidiu cumprir o propósito dela. E a gente continua falando aqui de quem? Moisés e Arão, Você sabe a história de Moisés, sim ou não? Sim. Quando Deus chamou Moisés,
respondeu? Falou assim: ah, Senhor, sabe o que é? Eu não tenho facilidade em falar, eu não sei falar. Ele foi e falou isso para Deus. Porque Moisés, ele acreditava que a sua dificuldade em falar impediria ele de cumprir o chamado. Então você sabe o que Deus fez? Deus deu para ele Arão. Quem conhece a história? Arão se tornou a voz de Moisés. Então, diante de Faraó, sempre que ele tinha que se apresentar em Moisés, ele tinha dificuldade de falar, de se comunicar. A voz de Moisés era a de Arão, que não era só irmão dele, era amigo dele, era a pessoa que estava ali do lado dele. Quando Moisés achava que não ia conseguir falar, Deus levanta alguém para estar do ladinho de Moisés, suprindo ele na necessidade dele. Porque os amigos fazem isso, eles se completam. A gente é perfeito? Quem é perfeito? Tá doido, né? Não tem ninguém perfeito. Teve um, que é Jesus. Mas a gente não é. E os nossos amigos são pessoas que as qualidades delas completam a gente completa elas. A amizade é uma coisa muito, muito especial. E quando a gente olha para Moisés, olha que coisa. Arão foi a voz de Moisés lá no início, não foi? Só que anos depois, em uma batalha que o povo estava guerreando, Moisés, ele estava no alto de um monte. E Moisés estava com as mãos estendidas, intercedendo a Deus. Quando Moisés ia se cansando, ele ia cansando, ele ia abaixando. Imagina que o povo estava lutando e Moisés começava a se cansar. O que acontecia com o povo? Começava a perder. Lembra dessa história? Começava a perder. E aí, o que acontecia? Moisés levantava de novo e o povo o quê? Começava o povo de Deus vencer a luta. Mas Moisés cansava. E aí, o que acontecia? Ele começava a perder. Olha que coisa, quando as suas mãos permaneciam ali levantadas, Israel vencia a batalha. Até que chegou o cansaço. Então, Arão com outro homem chamado Hur, eles fizeram algo extraordinário. Eles perceberam isso e eles colocaram uma pedra para Moisés sentar e eles ficaram ali. Um de cada lado, apoiando e segurando as mãos de Moisés, para que Moisés não esmorecesse no meio do cansaço. Olha que coisa, a vitória não veio porque Moisés era forte o tempo todo. A vitória veio porque haviam pessoas do lado dele, ajudando a sustentar ele. Pessoas de fé junto. Consegue perceber isso, sim ou não? É isso que uma verdadeira amizade, uma amizade de fé faz. É isso. Às vezes você perde palavras porque você passou por um problema, você está cansado espiritualmente, você não tem palavras para orar. E ali Deus levanta um amigo para orar por você. Às vezes você está ali, você perde as forças. E tem um amigo que percebe você perdendo as forças e vai lá fazer o quê? Opa, levanta a mão aí. Sustentando você para não desistir do seu propósito. Olha que coisa. Às vezes você não consegue enxergar uma saída. Mas é que um amigo de Deus lembra você das promessas. Olha, as promessas. Você entende? Consegue entender? Sim ou não? Sim ou sim? É assim, gente. Às vezes a gente não consegue enxergar e um amigo está lá para ser os nossos olhos. Às vezes o amigo não consegue enxergar aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Olha, porque Deus criou as pessoas para colocar do nosso lado. Um amigo de verdade, ele não substitui você, óbvio. Ele não substitui você na sua caminhada.
esse é o tipo de amigo que você tem que ser. Porque o mesmo amigo que você, né, que te levantou hoje, pode precisar de você amanhã e você tem que estar lá na fé para fazer o quê? Para levantar esse amigo. Por isso que é bom que sejam dois. Se um cair, o outro faz o quê? Levanta. Isso é na vida, amém? E a gente é forte o tempo todo? Quem é que é forte o tempo todo? Ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Tem dias que a gente vai ser como Moisés, precisando de alguém segurando nos nossos braços. E tem dia que a gente vai ser como Arão, sustentando o braço do nosso amigo para ele não esmorecer. É assim que funciona. Amém, pessoal? É assim que funciona a vida. E a gente precisa olhar e identificar a importância disso, a importância. Se hoje fosse o dia mais difícil da sua vida, quem estaria do seu lado, segurando os seus braços? Se você precisasse de uma oração, de intercessão, quem que você confiaria para fazer essa oração, para interceder pela sua vida? Para pensar, porque essa pessoa que você pensou tem que ser a pessoa que está do seu lado. E não qualquer pessoa, não um amigo que no meio da dificuldade vai te levar para beber, encher a cara e se matar. Não o amigo que no meio da dificuldade vai te apresentar umas coisinhas para você se dar mal na vida e perder. Você entende? Você precisa identificar qual tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Todo cristão ele precisa de pessoas que sustentam ele na fé nos dias difíceis. Todo cristão precisa. Então, pensa nisso também. Eu falei das amizades que foram exemplos super positivos. Amizades que marcaram vidas com coragem, com fé, com santidade, com bênção. Amizades que construíram. Agora eu vou falar do contrário. Porque se existe a amizade, né? Se existe a amizade que nos aproxima de Deus, como eu falei no início, também existe, infelizmente, as pessoas que querem nos afastar do nosso propósito. Olha lá. Amigos que levam à derrota. Vamos falar desses agora? Para a gente identificar e sair daqui sabendo a diferença entre eles, né? Quem eu quero dizer primeiro aqui? Sansão e Dalila. A história que está lá em Juízes 16. Sansão escolheu confiar em alguém que simplesmente não temia a Deus. Resultado: perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a liberdade, ele foi preso. Olha que coisa, nem toda pessoa que demonstra amor quer o seu bem. Porque Dalila, ela representava o povo inimigo e ela não chegava nele, em Sansão, para lutar contra Sansão, não. Ela chegava mostrando até o quê? Um certo interesse, né? Demonstrando um amor, mas cuidado com quem você permite entrar na sua vida. Porque essa história, ela mostra que grandes quedas, presta atenção, grandes quedas, normalmente não começam no pecado em si, mas nas escolhas que você fez antes do pecado ser construído. O erro acontece antes. O erro não é só ali, o erro acontece nas escolhas que foi feita antes. Muitas pessoas, né, olham para a história de Sansão e elas pensam assim, que o problema foi ele contar o segredo. O problema foi ele contar o segredo, que a força dele estava no cabelo para Dalila. Esse foi o problema. Não, não, não. Esse não foi o problema. Esse não foi o problema. O problema aconteceu muito antes. Sansão nem deveria ter criado intimidade
intimidade com alguém que não compartilhava da fé dele. Criar intimidade com alguém que não fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida dele. O problema foi antes. Você consegue entender? Sim ou não? Sim ou sim? Acorda aí, não dorme não. O relacionamento deles não começou ali no segredo revelado. Como cortado. Não. O relacionamento deles começou nessa aproximação deles. Entende uma coisa? Toda amizade abre uma porta. Toda amizade abre uma porta. Fala para a pessoa ao seu lado assim, ó, toda amizade abre uma porta. Algumas pessoas, elas entram na nossa vida para aproximar de Deus. E vai ter as outras que aos pouquinhos vão afastar a gente. Aos pouquinhos. Dalila, quando a gente lê lá a história, vocês já conhecem, né? Ela nunca se interessou de verdade pelo propósito de Sansão. Ela nunca se interessou. Ela só queria descobrir o ponto fraco ali. Em que ponto ele pode ser derrubado. Você consegue entender? E aí 3 vezes, agora é para você pensar. 3 vezes ela tentou arrancar dele o segredo do propósito dele. 3 vezes. E Sansão ali, percebendo que tinha algo errado, mas entregava tudo. Mesmo assim, mesmo percebendo que tinha algo errado, ele permaneceu ali com ela. Ele falava um segredo errado, os rapazes vinham, fazia aquilo que ele tinha falado. Quer dizer, ela já sabia que tinha sido ela que tinha revelado lá, colocado ele nessa situação. Mas mesmo ele reconhecendo, sabendo, ele se permitiu ficar. E esse é um dos maiores perigos. É quando as pessoas ao nosso redor, elas dão vários sinais de que elas estão tentando nos afastar de Deus, nos afastar do nosso propósito. E mesmo assim, você fica íntimo dessa pessoa. Mesmo assim, você escolhe estar do lado de pessoas que te afastam do teu propósito. Aí no final, Sansão perdeu o cabelo, mas antes disso, ele já tinha perdido o discernimento. Você consegue entender? Antes dele perder o cabelo, o discernimento já o quê? Tinha ido embora. Já tinha ido embora. Aquilo que ele tinha recebido de Deus, já tinha ido embora por causa das atitudes dele. Aí depois ele perdeu a força, a visão, a liberdade e a própria vida. Mas antes de tudo isso daí, o que foi embora primeiro foi o discernimento. Nem toda amizade merece o teu coração. Nem toda amizade merece o teu coração. Você consegue entender isso? Cuidado. Cuidado com quem você está se aproximando, os adolescentes que são jovens. Cuidado, que na escola eu sei que tem essa coisa de namorico, de querer cuidado. Todo namoro começa com uma conversa, toda conversa começa ali com uma aproximação. É assim, toda aproximação é uma escolha. Então, a pergunta não é se, será que essa pessoa gosta de mim? Não. Você tem que perguntar, será que essa pessoa me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? É simples de você identificar as coisas ao seu redor. Não é difícil. A gente dificulta, mas não é difícil. E por que você tem que pensar isso, gente? Não é só paixonite, porque quem anda do seu lado influencia o caminho que você vai percorrer. Você consegue entender, sim ou não? É isso. Eu quero perguntar para você, pessoas que hoje têm acesso ao seu coração, as pessoas que hoje têm acesso ao seu coração, essas pessoas, elas fortalecem a sua fé ou elas enfraquecem a sua comunhão com Deus? Hoje, pensando hoje, é um ponto de reflexão. Deus quer falar. Amém, pessoal?
É um ponto de reflexão. E essa pergunta vale para amizade, para namoro, qualquer tipo de relacionamento. Para qualquer tipo de relacionamento. Antes de ocupar um lugar importante na sua vida, no seu coração, você precisa perguntar. Você precisa ter discernimento. Se a presença dessa pessoa na sua vida, ela te ajuda a cumprir o propósito de Deus, ou essa pessoa vai te arrancar do propósito de Deus, ou essa pessoa te leva para mais longe, te afasta do caminho do Senhor. Então, pensa, amém, pessoal? Não perca o discernimento. Seja a pessoa que busca amigos que te aproximam de Deus, e seja a que aproxima as pessoas de Deus. Amém? Próximo. Esse aqui. Você conhece Aminon e Jonadab? Alguns podem não conhecer. Vou dar um resuminho só sobre esse daí. A história dele está lá em 1 Samuel. Jonadab, ele era conhecido por ser um homem muito astuto. A palavra do Senhor já fala o que ele é, né? Astuto, como uma serpente. Então, olha só, ele era muito astuto. E aí existia um homem chamado Aminon. Aminon era, sabe quem? Filho de Davi. E olha só que coisa, ele estava chateado. Aminon estava tão chateado. E aí, Jonadab, que era primo de Aminon, chega nele para se preocupar com o primo. Ele estava preocupado, por que o primo anda chateado, né? Então ele pergunta para o primo, por que você está chateado? E aí o primo ele faz uma confissão para ele, que ele estava apaixonado pela sua irmã Tamar. Entendeu o que aconteceu? Aminon estava ali chateado, meio preocupado. O amigo Jonadab, primo, percebe que algo estava o quê? Tirando a paz daquele rapaz. Quando aquele rapaz fala a loucura, né? Ao invés dele repreender o primo e alertar sobre o erro terrível que ele ia cometer, sabe o que o Jonadab fez? Jonadab vai, cria um plano. Olha que coisa. E ele ensina Aminon a fingir uma doença para Tamar, né, para atrair Tamar, e Tamar ir até o quarto dele, aonde ele iria violentar ela. É isso que acontece quando a gente tem pessoas ao nosso redor. Num momento de loucura, ele não teve alguém para falar, você está louco? Você está louco? Como assim, sabe, trazer de volta a realidade? Puxar a pessoa para a realidade na loucura? Não teve. Eu não estou tirando a culpa de Aminon, tá? Porque ele que escolheu fazer o que é errado. Mas olha a influência. Vê se o amigo estava lá para poder falar para ele. Sabe o que aconteceu depois disso? Tamar foi destruída emocionalmente. Destruída. Aminon morreu. Porque, claro, o cara foi, abusou da própria irmã. Entrou na família de Davi, teve um caos, entrou uma grande crise. De um perseguindo o outro, querendo matar o outro por causa da brecha que entrou. Quando eu olho isso, eu falo, olha que coisa. Tem amigo que é inteligente para o mal. Tem amigo que é inteligente para a maldade. Você não pode chamar de amigo essa pessoa. A gente está falando amigo porque talvez muita gente tenha aqui amigo que é esperto para o mal. Mas você não pode chamar de amigo uma pessoa que age dessa forma. Você consegue entender? Tem amigos que te trazem de volta das suas loucuras, de volta à realidade. Tem amigos que não vão falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, que são coisas totalmente diferentes.
vai falar aquilo que você precisa ouvir, você gostando ou não. Você consegue entender isso? E você tem que ser qual tipo de amigo? O amigo que vai trazer os seus amigos à realidade. O amigo que não vai esconder, que não vai para agradar, apoiar as loucuras do outro. Você não perca os seus princípios, principalmente vocês adolescentes, pré-adolescentes que estão aprendendo agora, né? Então, não percam os princípios de vocês. Porque meu amigo falou, não vou falar para ele que ele está errado, né? Senão eu vou fazer parte daquele grupo. Esquece isso. Esse tipo de gente, esse tipo de rodinha só afunda a gente, só afunda a nossa vida. Foge. Amém? Amém. Próximo, qual outro exemplo? Salomão e suas esposas estrangeiras. Salomão e as mulheres que ele fez amizade, se tornou ali esposa, olha que coisa. Essas pessoas mais próximas de Salomão foram as que conseguiram afastar ele de Deus. Repete assim, as pessoas mais próximas a mim, moldam o meu coração. Não adianta você achar que isso não é realidade, porque é. Quem era Salomão? Salomão começou muito bem. Um homem que amava Deus, fiel, pediu a Deus sabedoria, construiu o templo do Senhor. Quando você vai ler na história de Salomão, a grandiosidade, Salomão foi crescendo, vencendo com Deus. Ele era alguém ali que tinha tudo para terminar a sua vida sendo um exemplo de fidelidade. Sendo um exemplo. Afinal, ele tinha sabedoria que nem eu nem você temos. Então, ele tinha tudo e mais um pouco para ser o maior exemplo de fidelidade da palavra de Deus. A história dele podia estar escrita de outro jeito. Mas a Bíblia fala que com o passar dos anos, cadê os adolescentes? Lembra que a gente falou recentemente lá no culto dos adolescentes? Com o passar dos anos, as mulheres perverteram o coração dele e fez com que ele seguisse outros deuses. Perceba que isso não aconteceu de uma hora para outra. Não foi assim, repentino, tchum. Senão ele arrancasse aquelas mulheres da vida dele, no auge da sabedoria dele. Ele ia falar, opa, você deve estar querendo me afastar do Senhor, sai fora. Não foi assim que aconteceu. Foi ao longo dos anos, foi devagarzinho, percebe que vai acontecendo ali uma influência diária. É assim que funciona na mentalidade do ser humano. Ele é influenciado diariamente. Aí no caso dele, tinha lá uma conversa hoje, um pequeno acordo amanhã, uma abertura, de exceção ali, depois de amanhã, até que o homem que um dia construiu o templo do Senhor começou a construir templos para outros deuses, que não era o Senhor. Olha que coisa! Cuidado! Nem sempre as pessoas que nos afastam de Deus vão fazer isso de maneira brusca. Às vezes a pessoa vai um pouquinho por dia, lentamente ali, tentando mudar os seus princípios, os seus valores. O que era aceitável, que não era aceitável, com o tempo passa a se tornar aceitável. E assim vai normalizando o pecado, normaliza o esfriamento espiritual, normaliza não ir para o culto, normaliza não orar, normaliza não viver na presença de Deus. O que antes era inaceitável vai sendo sempre normalizado.
pessoa vai mudando, a pessoa vai mudando. O maior inimigo do seu propósito nem sempre é alguém que luta contra você, que você visualmente percebe. Às vezes, gente, pode ser alguém que está do teu lado, que vai aos poucos mudando o seu coração, lançando uma semente que vai mudando o teu entendimento. Olha o perigo de colocar qualquer pessoa do seu lado. Você consegue perceber isso? Sim ou não? Quem está mais perto de você influencia aquilo que você ama. Quem está mais perto vai influenciar o que você ama, o que você faz, onde você vai ter prazer. Escolha, faça as escolhas certas na sua vida. Amém, pessoal? Ó, eu quero que vocês pensem assim, ó. Tipo um teste, ó. Pra gente saber se a amizade é bênção ou maldição, você vai pensar assim, ó. Quem está do seu lado, está me levando para perto de Deus ou não? Você já começa a identificar. Olha ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor. Quem mais influencia nas suas decisões? Quais são as pessoas que mais influenciam nas suas decisões? Começa a fazer perguntas para você mesmo. Faz perguntas para você. Para você mesmo ali. Seus amigos aproximam você de Deus? Ou eles te convidam para fazer besteira? Eles te convidam para você ir para o caminho errado? Você é do tipo de amigo que ajuda a pessoa a chegar até Jesus? Começa a pensar sobre a amizade, gente, porque vocês têm que sair daqui assim, ó. Eu quero que você pense em 5 pessoas, as 5 pessoas mais próximas a você. 5 pessoas mais próximas a você. Pensa aí, 5 pessoas que você mais convive. Aí eu vou te... Tá com essas 5 pessoas na cabeça? Pensa aí, 5 nomes. Quem são as 5 pessoas mais próximas a você? Pensou? Pergunta, qual delas faz você orar mais? Qual delas incentiva você a ler a Bíblia? Qual delas puxa você para perto de Deus? Qual delas você gostaria que estivesse do seu lado no dia mais difícil da sua vida? Você gostaria que ela estivesse do seu lado? Porque essa pessoa iria com certeza interceder por você, orar por você, lutar pela sua vida. Quem é essa pessoa? Para ver. Você tem que ter pessoas que você pode contar dessa forma. Senão, você só vai ter pessoas que te puxam para longe. Se você pensou e falou, não, nenhum dos meus amigos, você está se aproximando de pessoas que te levam para longe de você. Para longe de Deus. Está levando você para longe de Deus. Então, para pensar. Porque a Bíblia, ela mostra que Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Só que o diabo, ele também usa de companhias, mas companhias para querer puxar você, desviar você do caminho. Então, escolher com quem você vai compartilhar a sua vida não é só uma decisão social, é uma decisão espiritual. Escolher com quem você vai participar a sua vida, né, partilhar, é uma decisão espiritual. Consegue entender? E outra, quando você vê, por exemplo, seus 5 amigos mais próximos, imagina que daqui a anos você vai estar parecido com eles. E se você olha a atitude de alguém que é muito perto de você, fala assim, não quero ser essa pessoa, não quero pensar desse jeito, fazer essas coisas. Então é o tipo de pessoa que você pode até ter como colega, mas não como amigo. Como amigo não, amigo não. Pode ser um conhecido. Ok. Conhecido, ok. Até porque você tem que evangelizar ele, salvar a vida dele, porque ele precisa de Deus. Mas amigo é aquele que você compartilha, o seu íntimo. O seu íntimo não pode estar exposto.
com as pessoas que estão fora do propósito de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas Bíblias vão falar conversações. Porque é isso que acontece quando você está na companhia de alguém. Você é amigo da pessoa, o que acontece? Troca ali, conversa. E aí você acaba absorvendo tudo que aquela pessoa está te passando. Cuidado, o que você está absorvendo? O quê? Então você consegue entender que precisa ser uma decisão na sua vida sobre quais tipos de pessoas que você coloca na sua vida? Você consegue entender isso? Porque quando a gente lê na Bíblia, algumas amizades, elas mudaram o destino da pessoa para melhor, enquanto outras destruíram completamente o futuro de outras pessoas. Completamente. Então, hoje a pergunta não é apenas se os seus amigos, né? Será que os seus amigos, né, te influenciam? Eles te influenciam. Para qual caminho? Para qual caminho eles estão te influenciando? Valorize os verdadeiros, vigiem com aqueles que parecem não ser verdadeiros. Não se coloque em situações de risco. Mantenha distâncias seguras de pessoas que podem roubar o teu propósito. E valorize aquele amigo que é aquele que está lutando pela sua vida, que é aquele que está sendo, né, dentro dos exemplos que a gente passou, as pessoas com qual você pode contar, pessoas que te aproximam de Deus. É sobre isso. É sobre essa decisão. E claro, acima de qualquer amizade que a gente tenha nessa terra, né? Quem é o nosso melhor amigo? Porque a gente tem um melhor amigo, né? Quem é o nosso melhor amigo? Jesus. É Jesus. É o nosso melhor amigo. Com ele a gente pode chorar, vir no altar, colocar a nossa vida, o nosso coração, ele enxerga a gente. Mas é tão importante a gente ter contato com pessoas que ele criou a igreja. E a igreja é isso. É a gente junto, um monte de gente aqui que é imperfeita, junta para buscar o perfeito e buscar ser melhor a cada dia. Então esse é o nosso propósito de vida. Ter um amigo que te aproxima de Deus é uma bênção, não perca. E se você tem alguém que está te levando para o caminho errado, é hora de decisão. Amém, pessoal? Amém. Nós vamos fazer uma oração agora. Primeiro pedindo para que o nosso melhor amigo, né, esteja conosco, nos ajude nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E depois eu quero fazer uma oração para que o nosso melhor amigo nos dê o discernimento. Discernimento da gente valorizar aqueles que são conosco. E nos dá o discernimento da gente vigiar com aquilo que pode estragar a nossa vida.